16 e 17. Bom, vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis, o capítulo 2. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Só até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela palavra que nós estudamos aqui nessa manhã. Obrigado pela palavra que nós cantamos aqui, Senhor. E obrigado pela palavra que nós acabamos de ler. E pedimos que no nome de Jesus, o Senhor nessa manhã continue a nos abençoar com a Tua palavra. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é o que nos alimenta. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é o que nos dá força. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é o que nos sustenta, Senhor. Então, por isso pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra nessa manhã. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha aí, por favor, a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhando. Domingo passado, nós falamos sobre Gênesis, o capítulo 1, e eu expliquei aos irmãos que quem escreveu esse texto foi Moisés. No texto não há uma referência direta a essa autoria de Moisés, mas por diversos outros textos na Bíblia, a tradição atribui a Moisés como sendo aquele que escreveu o livro de Gênesis. Isso é importante para a gente saber. O segundo ponto para a gente saber também aqui é para quem ele escreveu. E a gente explicou que Moisés escreve para o povo de Israel, que estava saindo do Egito e indo em direção a Canaã. Saindo depois de 400 anos de escravidão no deserto, no Egito, vagando pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra onde há fartura, a terra onde haveria descanso. Tá certo? Então guarde essas 2 informações, porque elas são importantes para a gente compreender a essência desse texto. Quem escreveu e para quem escreveu. Agora pensa comigo, como as pessoas para quem Moisés escreveu, que a gente chama isso de destinatário original, as primeiras pessoas que recebem essa informação, como é que eles receberam essa história do jardim? Pensa nisso. Da onde eu disse que o povo saiu? Vocês estão muito ligados não, vamos lá. Da onde eu disse que o povo saiu? Do Egito. Egito é um lugar de fartura ou de escassez? De luz ou de trevas?
De trabalho forçado ou de descanso? Forçado. Beleza, eu sei que isso é óbvio, mas é importante para a gente construir um raciocínio. E agora eles estão indo no deserto, baseados numa palavra, numa promessa de que Deus vai levá-los para um lugar que é a nova Canaã. E aí Canaã é um lugar de escassez ou de fartura? De luz ou de trevas? De trabalho forçado ou de descanso? De descanso. Aí pensa nesse povo agora recebendo essa história do jardim. O que não representa para um povo que está caminhando pelo deserto? Imagina eles caminhando pelo deserto, comendo ali o maná todos os dias, Deus sustentando, Deus guiando, Deus conduzindo por meio de sua palavra. E então Moisés, diante do povo, começa a ensiná-los, começa a lembrá-los histórias que são ensinadas dos pais para os filhos e dos filhos e para os seus filhos, e assim sucessivamente, porque como é que essa história foi transmitida? Pais passando para os filhos, tá certo? Daí a importância de você ensinar para os seus filhos as palavras de Deus. Então os pais foram ensinando para os seus filhos, que ensinava para o filho dele, e o filho, e o filho, e o filho. E então Moisés agora está retomando o ensino que eles um dia já ouviram, mas precisam ouvir de novo, certo? E para esse povo, no meio disso, desse cenário que a gente acabou de construir, eles começam a ouvir o seguinte: olha, Deus formou o homem, lá no verso 7, do pó dessa terra, e colocou esse homem, diz o verso 8, e plantou um jardim, e colocou esse homem que havia formado, isso está no verso 8, colocou esse homem que formou lá nesse jardim, e no verso 9 ele vai dizer, e nesse jardim ele fez brotar à vista desse homem todo tipo de árvore boa para alimento. Imagina o homem que está andando pelo deserto, ouvindo essas palavras de um lugar como esse. Que maravilha, que lugar maravilhoso, que lugar sensacional, que lugar extraordinário. E aí ele vai falando, a partir do verso 10, sobre a beleza desse jardim. Ele vai dizendo, olha, nesse jardim tem um rio. No deserto tem muita água ou não tem água? Não tem água. Agora imagina ele falando, no lugar que Deus plantou o homem, tem muita água. Éden quer dizer também, uma das traduções de Éden é prazer, delícia, tem essa relação, né? Lugar de prazer, lugar de delícia, mas Éden também tem uma relação com um lugar de muita água. Então pensa nisso, pensa, esse judeu, esse homem, essa mulher, que estão vagando pelo deserto, ouvindo isso, olha, Deus quando formou o homem, colocou ele num lugar em que tinha muita água, havia um rio que regava, e esse rio ele tinha 4 braços, ó, fartura de água, é isso que ele está dizendo, tinha fartura de alimento, ele disse no verso 8, e tinha fartura de água, 2 coisas essenciais para a vida humana, 2 coisas que o homem necessita, e 2 coisas que no deserto eles tinham isso de uma maneira muito regrada, porque Deus não deixava faltar, mas eles não tinham isso em abundância. Mas aí eles estão reouvindo essa história e sendo lembrados dessa história por Moisés, para dizer, ó, mas quando Deus criou o homem, colocou o homem num lugar onde tinha tudo isso em abundância. Vai tentando construir esse cenário junto comigo, tá certo? Para você poder entender a essência da mensagem hoje. E aí ele fala, ó, colocou lá no jardim, o jardim tinha, no rio tinha 4 braços no jardim, um desses braços era o Pison, aí ele fala, ó, ele contornava toda a terra, aonde tem ouro. Aonde tem ouro, tem riquezas no jardim, é isso que ele está falando, tem riquezas no jardim. Ó, o ouro dessa terra é bom, ali existe o bidélio e a pedra de berílio, ou seja, pedras preciosas, riquezas. O nome do segundo rio é Gion, este contorna toda a terra de Cuxi. O terceiro rio é o rio Tigre, aonde corre para o oriente da Síria. É o 4º rio, o rio Eufrates. Então ele está dizendo, olha, essa terra é uma terra que tem fartura de alimento, tinha fartura de água e tinha fartura de riquezas, de maravilhas. Olha que lugar maravilhoso, esse lugar que Deus colocou
o homem. Ao longo do capítulo 2 desse livro, nós vamos ler uma série de primeiras coisas. Nós lemos já, o primeiro sábado, versos 1 e 3, eu falei disso na mensagem do domingo anterior, a gente tem isso gravado, se o irmão não viu, eu recomendo muito que você assista aquela mensagem. E depois ele vai falar sobre o primeiro lar, que é essa sessão que a gente leu, do 4 ao 17, nós estamos lendo o primeiro lar ali do homem, o jardim, e depois a gente vai ler sobre o primeiro casamento, do verso 18 até o verso 25, e essa parte vai ficar para o domingo que vem. Então, eu sugiro muito que você venha no domingo que vem e que você traga o seu cônjuge. Você vai querer ter trazido ele aqui, tá bom? Ou ela aqui, tá? Só um conselho. Mas vamos voltar. Hoje a gente está falando desse 4 ao 7. Entendendo que o 4 ao 7, então, fala desse lar, que a gente já viu, já construiu essa ideia de como ele era, como é que ele está dividido? Como é que esse texto é dividido? Você vai ver que ele está dividido o seguinte. Primeiro, ele fala sobre essa origem do homem posto no jardim, a origem do próprio jardim e depois a origem ou a primeira aliança de Deus com esse homem. Então, tem 3 momentos aqui. O primeiro, a origem do próprio homem. Ele vai retomar a formação do homem. Depois ele fala da origem desse lugar que Deus criou. E depois ele fala de uma aliança. A gente vai aprender aqui algo muito importante para a nossa vida sobre essas 3 coisas hoje. De uma maneira bem simples, bem fácil. Primeiro, vamos de novo no verso 7. Vamos ler de novo. Para você poder fixar junto comigo e a gente perceber. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Bom, vamos ver. E Deus formou o homem primeiro do pó da terra. Há um jogo de palavras aqui no hebraico. Há um jogo de palavras. A palavra homem é Adão. Daí a gente chama ele de Adão. Mas Adão no hebraico quer dizer homem. É como Deus chamou o primeiro homem. Literalmente, Adão. Mas Adão, em hebraico, também quer dizer não só um homem, mas todos os homens. Deu para entender? Já a palavra terra é Adama. Adamá, perdão. A sílaba mais forte é a final. Adamá. Então, Adão, Adamá. Da onde Deus formou Adão? Da terra. Só que quando Deus forma o Adão da terra, ele já é um ser vivente? Vamos ver o texto? Olha o texto, diz assim, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então formou o quê? Uma estrutura, um invólucro, mas ainda é um boneco, ainda não tem vida. E aí diz, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o tornou alma vivente. A partir desse momento, quando Deus sopra então no boneco, na estrutura, no invólucro feito de terra, feito do Adama, só então ele se torna uma alma vivente. O que isso ensina para a gente? 2 coisas. A primeira é que o homem tem sempre essa ligação com a terra. É isso que o autor está querendo dizer. O homem sempre vai ter essa ligação com a terra. Ele foi formado da terra, então a terra é o seu berço. Ele vive na terra, então a terra é o seu lar. E um dia ele vai voltar para a terra, então a terra será a sua sepultura. Então, a nossa natureza humana sempre estará ligada com a terra, como berço, como lar ou como sepultura. Ô pastor, que isso, tomara que demore bastante para chegar nesse momento, mas vai chegar, irmão. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Até que tornes ao pó, porque dela foste formado. É o que Deus disse depois do pecado. A segunda coisa é que a vida nos foi dada. Então, quando Deus forma o homem não tem vida em si mesmo. Ele recebe essa vida a partir do sopro. Então, veja só, nós sempre estaremos ligados à terra e essa vida que temos, ela não existe em nós mesmos.
ela só existe porque Deus nos concedeu esse dom. É Deus quem concede o dom da vida. Pastor, isso é óbvio, é claro que eu sei disso. Pastor. Será que a gente sabe disso mesmo? Porque pensa comigo, irmão e minha irmã, se nós entendemos que a vida nos foi dada como um dom de Deus, como um presente, nós não temos o direito de dizer, essa vida é minha, eu faço dela o que bem eu quiser. Quem é você ou quem é alguém para dizer o que eu faço da minha vida? A minha vida, eu é que mando. Não, sua vida você não manda. Segundo o texto do versículo, segundo a Bíblia, no seu verso 7, você não manda na sua própria vida, porque você não dá conta de você mesmo. Ponto. Sua vida foi lhe dada como um presente. Como um presente. Isaías 43:7 vai dizer que Deus formou o homem, que criou para a sua glória. Então a sua existência lhe foi dada como um presente, que deve ser vivido e aproveitado para a glória de Deus. Sua vida não é sua. Às vezes a gente tem a impressão de que a vida é nossa. É só você olhar para a sua agenda. Mas na sua agenda deveria haver um espaço aberto para dizer assim, Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Então, dizer que para Deus, olha, eu não tenho tempo, é um pecado. Porque todos os dias Deus depositou na sua conta, lá como dizia o meu pastor, 24 horas. Deus depositou na sua conta e Ele pede contas de como você administra as 24 horas que Ele depositou. Então, essa vida que eu vivo, ela deve ser vivida para a glória de Deus. Essa vida foi um presente que eu recebi. Assim como Deus fez Adão para a sua glória, nós também fomos formados para a glória de Deus. Você não deve viver para você mesmo. Essa é a lição desse texto. Essa é a lição no verso 7. Essa é vamos dizer assim, o ensinamento que precisa ser trazido à memória de novo, que a minha vida, que a sua vida, ela não é nossa. Ela é um presente. Viva para a glória de Deus. Aproveite essa vida para a glória de Deus. Na segunda parte do texto, nós vemos a origem do jardim. Isso vai ser apresentado para nós desde o verso 8 até o verso 15. Nessa seção, do 8 ao 15, nós vemos Adão como um inquilino, um morador, né? Ali não paga aluguel, mas é um morador da casa que é de Deus. Deus que criou essa casa. Então, nem o lugar que você vive é seu, né? Também é um presente. Uma fecha parênteses. Então, Adão está lá como inquilino, mas também como trabalhador, porque ele foi posto no jardim para guardar, para cuidar do jardim. Então, o lugar, ele é um inquilino. Ele é um inquilino de Deus, porque Deus, que tem um lugar maravilhoso, deu para ele morar naquele lugar maravilhoso. Ó, Adão, pode morar aí. Tudo aí, ó, pode comer, pode aproveitar. O jardim é rico de belezas, o jardim é rico de sons, o jardim é rico de texturas, o jardim é rico de sabores, o jardim é rico de cores. O jardim é maravilhoso. Pode aproveitar, Adão. Pode aproveitar. Mas, Adão, você também deve cuidar do jardim. E as palavras que aparecem lá no hebraico, para cuidar e guardar, elas têm uma relação de sacerdócio. Como o sacerdote levítico, ele cuidava do templo. Então, vai guardando essa informação. Ele é posto nesse lugar, Deus fala, ó, pode aproveitar, pode se deleitar. Daí a palavra Éden, lugar de deleite, lugar de prazer, lugar que tem muita água, como eu já expliquei. E essa vida no jardim, ela é descrita como um banquete. Olha só o verso 9. O verso 9 fala assim, e o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista, boa para alimento. Ó, é um banquete, Adão, desfruta, tenha prazer, se deleita, Adão. Tem um banquete aqui para você comer, repleto de tudo que você precisar. Deus é apresentado como um Deus provedor, de abundância, de beleza, de tudo que Adão precisava para viver. No caso, Adão e Eva, claro.
Então, tudo ali era muito bom e ele precisava cuidar. Como eu disse, o jardim, ele tem essa relação de sacerdócio. Olha isso aqui, preste atenção. O jardim tem essa relação de sacerdócio porque no jardim Deus se manifesta ao homem, sim? Amém? Então, o jardim vai ser para nós, na Bíblia, a primeira representação de templo. Olha que bacana. Por quê, pastor? Porque o templo ali é o lugar onde Deus se manifesta e se relaciona com o homem, não é isso? Esse é o nosso conceito, né, de templo. E o jardim vai ser a primeira manifestação desse lugar onde Deus separa para manifestar sua presença e para ter comunhão com o homem. Depois, ao longo da Bíblia, esse lugar vai ser representado no tabernáculo que Israel montava pelo deserto. Depois, na construção do templo de Salomão, vai ser o lugar onde Deus se manifesta e se relaciona com o homem. Depois do templo de Salomão, qual é esse lugar? Quem acertar ganha um bombom. Só para ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. Qual é o lugar? Hã? Não, ainda não. Ainda não. Antes tem uma coisa. Um templo. Não. Sinagoga seria, vamos dizer assim, o templo de Salomão. Vamos lá. Um bombom, uma caixa de bombom na Páscoa. Jesus, o templo, onde habita a presença de Deus. E aí depois, quando Jesus é assunto aos céus, nós nos tornamos o templo, o lugar de habitação. Terminou aí? Não, você continuou lendo a Bíblia e descobriu lá em Apocalipse que tem um lugar que Deus já criou para nós, já preparou para nós, aonde a sua presença será manifesta continuamente para nós por toda a eternidade. A nova Jerusalém, a nova criação, novos céus e nova terra. Então veja como é que esse lugar ele vai percorrendo ao longo da Bíblia, né? Até chegar nesse momento, glória a Deus por isso. E o homem é posto nesse primeiro lugar para cuidar. Então há um trabalho. Por que eu estou falando disso? Porque o trabalho, nesse momento aqui, nessa sessão que a gente está lendo, lembra que ainda não houve a queda, ainda não houve Gênesis capítulo 3, a gente está lendo Gênesis capítulo 2, mas já existia trabalho. Então o trabalho não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. O trabalho era Deus chamando Adão para ser um cooperador, para ser alguém que iria trabalhar junto com Deus para a manifestação da glória de Deus. Então, o trabalho de Adão cuidando do jardim era para a manifestação da glória do próprio Deus. Veja só, para nós, trazendo para a nossa vida, aplicação prática para você colocar isso em prática amanhã, segunda-feira. O seu trabalho é uma oportunidade de desenvolver os dons, talentos e aptidões que você recebeu quando Deus te formou para a manifestação da glória de quem? De Deus. Isso é o seu trabalho. Muda, não muda a perspectiva sobre ele? Aí você não vai falar amanhã, né? Na segunda-feira, quando você estiver no trabalho, tem que ir para aquele lugar chato, aturar gente chata, chefe chato, tudo chato, com salário chato. Literalmente falando, né? Aí você já vai pensar no seu trabalho. Não, trabalho, o pastor ensinou isso lá no domingo. Trabalho é uma bênção, porque o trabalho é a oportunidade de manifestar os dons, talentos e aptidões que eu recebi quando o Senhor me formou para a manifestação da glória dele. Isso é o trabalho. Pastor, mas lá continua tendo gente chata, chefe chato, salário chato, tudo chato. Aí você lembra que o problema está no pecado. Porque é depois do pecado que entra a fadiga e o cansaço excessivo proveniente do trabalho. Até então não tinha. Até então o trabalho não era uma maldição. O trabalho nunca é, só para corrigir, tá? O trabalho nunca é uma maldição. O trabalho é a oportunidade de manifestar a glória de Deus. O cansaço excessivo do trabalho é que é uma maldição por conta do pecado do homem. Vou te dar um outro exemplo para você guardar, você que é bom de Bíblia. A mulher tinha dor de parto? Tinha sim. Ele fala assim, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Para multiplicar, quem é bom de matemática aí sabe, né, que todo número vezes zero dá zero.
Então tinha alguma coisa para você poder multiplicar e ter mais, né? Não tinha? Percebeu a diferença? Se tinha alguma coisa, se tinha um ponto de dor. Vou multiplicar grandemente. Então agora vai ser vezes 7. Bom, 7 vezes 1 dá 7. Aí já aumentou mesmo. De 1 para 7 é muita coisa. Entendeu? Matemática para a gente entender o texto. Mas só um exemplo bobo para a gente entender. Então tinha. Mas a gravidez não é uma bênção? Porque Jesus disse, olha, é como a mulher que está ali no auge da sua dor, mas ela tem a maior alegria, que é de receber um filho ao mundo. Então, veja, o trabalho é a mesma perspectiva. Não é que o trabalho não cansava, mas o cansaço excessivo e o desgaste excessivo do trabalho, ele vem sim como maldição. E por último, para a gente aprender uma outra lição, e essa é uma lição que pode parecer boba, mas cai entre nós. Não faz diferença você ir para o trabalho amanhã entendendo isso aqui? Faz. Se fizer, eu já cumpri a missão hoje. Total, né? Você já pensa ali, eu estou agradecendo porque eu tenho louça para lavar. Glória a Deus. Bênção. Teve comida hoje, né? Podia não ter tido. Já pensou nisso, né? Então, glória a Deus, tem um emprego. Tem milhões de pessoas desempregadas. Tem milhões de pessoas passando necessidade. Então, eu penso que essa não é uma palavra menos importante. E eu quero crer que você também entendeu isso. Não é uma palavra menos importante. É uma palavra também muito importante. Mas, por último, vamos falar da aliança. A aliança aparece no verso 16 e 17. No verso 16 e 17 diz assim: Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim. Está liberado, Adão, pode comer de tudo, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com certeza morrerás. Aproveita que você está aí olhando para a Bíblia e volta comigo só para resgatar uma outra informação no verso 9. Verso 9, só para a gente resgatar uma outra coisa. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida, aonde? Só para a gente reforçar, aonde que estava a árvore da vida? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim tinham duas árvores. Você já se deu conta disso? Não? No meio do jardim tinham duas árvores. A gente tende a achar que só tinha a árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Mas não é isso que o texto diz. O texto sugere um teste. O texto sugere um teste. Deu para entender? Ele sugere um teste. Deus deu tudo a Adão que ele precisava. Comida, água, riquezas. E pôs diante dele um teste. Duas árvores. Não era mais fácil Adão ter pego a árvore da vida, meu Deus do céu? Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Duas coisas que eu fiquei pensando, eu vou compartilhar com você. Uma é essa. Por que o Adão não pegou da árvore da vida, cara? A culpa foi da mulher, né? O texto explica. Brincadeira, tá, irmãos? Mas ficaria tudo mais fácil, não ficaria? Ficaria mais fácil. Mas vamos lá, vamos entender isso. Vamos entender qual é a lição que o autor está trazendo para nós. Deus havia concedido muitas bênçãos a Adão, mas colocou diante dele uma condição de obediência. Então, o teste sugere obediência. Ali havia uma aliança, um compromisso firmado entre duas partes, Deus e o homem. Quem é que governa essa aliança? Os termos desse acordo é o próprio Deus, que é o Criador. Então, Deus estabelece os termos do acordo. Adão, tem duas árvores e tem uma infinidade de bênçãos. Pode comer de tudo. Há uma condição. Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode. Aí você entende o seguinte: o pecado, pastor, estava no fruto, especificamente no fruto? Não, como eu já ensinei, não faz diferença qual era a espécie do fruto. Porque o pecado estava no ato de desobedecer à ordem.
Desobedecer a ordem. Então, Deus determina as condições, porque Ele é o Criador, e a criatura deve-lhe obediência. O pecado está nessa desobediência, essa ordem. Mas, pastor, alguém pergunta, Deus não poderia ter escondido a árvore? Ou melhor, para aqueles com a mente mais criativa, né? Mais, a gente vem o lado do nosso criança, né? Infantil, fala assim, não podia ser uma árvore grandona, que aí o Adão não ia conseguir pegar. Está lá no meio, mas a árvore é grandona, o Adão não consegue pegar, ele é fisicamente impedido, está resolvido o problema. Ele não vai meter a mão. E o teste está lá, né? Matou os 2 coelhos com uma cajadada só, né? Não. Porque nesse caso, Deus queria que Adão obedecesse e o amasse por sua livre e espontânea vontade, no exercício da sua vontade, e não como um robô. Se Deus tivesse escondido a árvore, ou se Deus não tivesse posto a árvore, ou se Deus tivesse colocado uma árvore que ele fosse impedido de pegar fisicamente, a liberdade de Adão não era real. O amor de Adão não era real para com Deus. A sua obediência era fingida. E Deus não nos criou para ser robô. Deus não nos criou para ser forçados a nada. Deus nos criou para o exercício livre da vontade, e nesse exercício livre da vontade escolhêssemos o amar e obedecer a Ele. As 2 árvores proporcionavam um exercício de escolha, com 2 recompensas distintas. Escolhe a vida para que viva, ou escolhe a morte e morrerá tu e a tua descendência. Qual é a grande ideia, então, pastor, desse texto? Escolher a obediência nos permite viver em comunhão com Deus e desfrutar das suas bênçãos. Simples assim. Escolher obediência significa viver em comunhão com Deus e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Por outro lado, no entanto, escolher a desobediência nos leva à morte e à separação do Senhor. Essa é a lição que Moisés está querendo que o povo, então, entenda, e é a lição que serve para nós hoje aqui nessa manhã. Escolher a obediência nos leva a viver vida de comunhão e desfrutar das bênçãos com o Senhor. Mas eu também posso escolher desobediência, pastor, não posso? Pode. Pode, claro que pode. Mas isso também tem a sua recompensa. E a recompensa é a morte e a separação eterna com o Senhor. O que Deus deseja que eu e você façamos? Bom, Ele nos deu a vida, não é? Então Ele nos oferece comunhão com Ele, nos oferece o fôlego, nos oferece provisão, como aqui a gente brincou, né, com as panelas, nos oferece muitas bênçãos, incontáveis bênçãos, mas Ele requer de nós obediência à sua palavra. Eu vou repetir isso aqui para você guardar, tá bom? Você não prestou atenção em nada, guarda isso aqui e leva isso para casa que já vai ser útil. O que Deus deseja de mim e de você? Ele nos deu a vida, nos oferece comunhão, nos deu fôlego, nos dá da provisão, nos oferece incontáveis bênçãos, mas requer de nós obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra. A mesma escolha foi apresentada para Israel em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 ao 20, quando Moisés fala para Israel, Israel, escolhe, pois, a vida para que você viva, ou desobedeça ao Senhor, e como punição Ele vai espalhar você entre as nações, vai matar vocês e os descendentes de vocês. E aí Moisés fala para o povo, olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição, escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. Foi posto diante de Israel, Deuteronômio 30. Mas essa escolha foi posta só para o Adão, naquelas 2 árvores? Essa escolha foi posta só para Israel, nas palavras de Moisés, Deuteronômio 30? Não, essa escolha também é posta para nós hoje. Diante de nós está essa escolha hoje. Você pode rir dessa história achando que o Adão foi bobo, porque tinha 2 árvores lá e ele foi pegar errada. Mas o problema maior, se você pensar direitinho, é que nós também estamos diante de uma escolha e normalmente escolhemos errado. E aí veio uma parte desse texto que eu vou confessar aos irmãos que me desesperou, pensando sobre esse texto. De verdade, me desesperou. Por quê, pastor? Porque eu falei para Deus assim, Deus, se diante de mim
também está a mesma escolha que estava diante de Adão. E o Adão tinha todas as condições de temperatura e pressão favoráveis a ele, e mesmo assim o Adão errou. Que chances eu tenho? Que chance você tem? Já pensou nisso? O Adão errou no jardim, cara. O Adão errou, com todo respeito na palavra cara aí, entenda, meu irmão, com muita intimidade isso, mas o Adão errou com todas as condições de temperatura e pressão favoráveis a ele. Fartura de alimento, fartura de água, fartura de riquezas, fartura de bênçãos e uma condição. E ele errou, tropeçou. E eu? Porque brincadeira à parte, mas eu falei isso para Deus ontem, falei, Deus, diante de mim, não está uma árvore só não, conhecimento do bem e do mal não, tem uma porção, é quase com uma floresta inteira. A gente anda nessa vida tropeçando num montão de árvores, porque a todo tempo nós temos uma escolha entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. E se o Adão falhou, eu não tenho chance. Aí Deus me lembrou de um texto que eu queria muito que você abrisse aí para você ler junto comigo. Filipenses, capítulo 2. Aí Deus me lembrou esse texto, e aí esse texto trouxe paz ao meu coração e trouxe muita alegria ao meu coração, porque eu pensei, bom, eu estou frito. Eu estou frito. Se o Adão falhou, eu estou frito. Realmente, só Jesus é que não errou, só Jesus é que conseguiu. Eu não tenho como, Senhor, fazer a escolha certa. Se a resposta que o Senhor deseja de mim é que eu escolha obedecer a sua palavra, que chances eu tenho? Aí lê comigo, Filipenses 2, do 5 ao 13, e aqui a gente encerra. Do 5 ao 13. Diz assim. Ó, minha Bíblia rasgou. Do 5 ao 13, capítulo 2, Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o primeiro ponto. Jesus é alguém que obedeceu. Jesus é alguém que cumpriu isso por mim, porque sabia das minhas falhas. Mas o texto continua, e veja só. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui está o texto que me alegrou o coração. Assim, meus amados irmãos, como sempre o quê? Obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Realizar a minha salvação? Como é que eu posso operar? Paulo está falando não de salvação especificamente, mas de santificação, tá certo? Santificação. Como é que eu posso fazer essa escolha certa? Aí ele diz, porque é Deus quem produz em nós tanto o quê? O querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto, então, me alegrou o coração. Porque no primeiro momento eu fiquei desesperado, eu falei assim, Senhor, e de verdade eu estou falando isso, me deu um desespero no coração, uma aflição, eu falei, Senhor, eu estou perdido. O Adão falhou quando estava tudo certo. Eu estou perdido. Aí Deus me lembrou desse texto, porque esse texto, no versículo 13, quando ele fala, é Deus quem produz em você tanto o querer, ou seja, o desejo, como o realizar, ou seja, as ações. Ele está dizendo assim, ó, os nossos desejos e ações são áreas nas quais o próprio poder de Deus se manifesta. Porque só assim eu e você podemos fazer a escolha certa. Então nós precisamos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê poder necessário, atuando nos nossos desejos e ações, para que eu e você, a cada dia, possamos fazer a escolha de escolher a vida que está em Jesus. Somente pelo Espírito de Deus eu consigo fazer isso. Do contrário, irmãos, nós estamos
perdidos. Pensa nisso, até o Adão falhou. Sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos. Mas louvado seja o Senhor, que nos deu a oportunidade de viver uma vida em Cristo Jesus e que nos concedeu a presença do Espírito dentro de nós, fazendo de nós seu jardim, para que agora eu e você, pelo poder do Espírito Santo que age em nós, possamos fazer a escolha certa e escolher Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Irmãos, eu sei que o tempo está avançado, mas eu vou pedir ao Alan para fazer um instrumental. Enquanto o Alan faz esse instrumental,